Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo aproveitar o máximo possível aí dessa nossa empreitada, né, de aula à distância. Espero que logo logo a gente esteja também podendo se encontrar de novo e fazer as nossas aulas como a gente gosta. Vamos dar continuidade então à história do Brasil. Nós já falamos sobre o período regencial, né? Foi aquele período onde o governo teve comandado por regências, depois da saída do Dom Pedro I, até que o Dom Pedro II pudesse começar a governar. Vocês sabem que eu sou suspeita para falar de Dom Pedro II, porque eu gosto pra caramba dele, né? Sou muito fã dele e eu tenho, assim, em nome dele uma mágoa, porque o pai dele abandonou ele aqui no Brasil com 5 anos de idade, tadinho do bichinho, mas tudo bem. Ele cresceu, ele foi um cara criado para ser rei, ele foi muito mais educado do que amado, eu acredito, mas fato é que aos 15 anos de idade, devido àquelas manobras lá dos liberais, com apoio também dos conservadores, Dom Pedro II se torna rei do Brasil. Um rei com 15 anos de idade. É de se esperar o seguinte: quando os parlamentares lá, os deputados e os ministros apoiaram o golpe da maioridade, colocaram ele no poder, a gente sabe que a ideia deles era exatamente a seguinte: ora, um cara com 15 anos de idade não vai saber governar nada, então a gente é que vai manipular e fazê-lo trabalhar ao nosso favor. Essa era a ideia do Partido Liberal e também do Partido Conservador, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Para desespero dos parlamentares liberais e conservadores, o Dom Pedro II se mostrou muito mais competente e estrategista do que o pai dele, o Dom Pedro I. Para começar, que a imagem pessoal do Dom Pedro II era anos-luz melhor do que a do pai, porque ele não era aprontador e galinha como o pai dele era, tá? Ele tinha uma imagem pessoal muito mais bacaninha, vamos colocar assim. Fora, muito culto, poliglota, conhecedor de muita coisa, extremamente valorizava a cultura, conhecimento, fez coisas super interessantes, como por exemplo o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que era um terreno dele, que ele doou, investimento em pesquisa, criou o IHGB, uma série de outras coisas. Ele era um cara bacana, isso ao meu ver. Vamos entender então o nosso segundo reinado. Esse assunto a gente vai estar dividido em duas partes, tá? Um que fala da política interna, como é que rolou o segundo reinado aqui dentro do Brasil. E o outro capítulo vai ser da política externa, que já é da parte final, da parte da crise, que são as relações do Brasil com outros países. Então nós vamos hoje discutir a política interna do segundo reinado, certinho? Uma linha do tempo. O segundo reinado é o maior governo da história do Brasil, ele vai durar 48 anos, tá? Começa em 1841, vai até 1889. Eu diria a vocês que, assim, nesses 48 anos de governo, metade deu muito bom para o Dom Pedro II e a outra metade deu ruim. Por quê? É a questão das influências externas. Então, para vocês terem ideia, os anos 1840 foi aquele ano do ajuste político, ele organizando a casa para ficar do jeito que ele queria. Os anos de 1850 foram uma maravilha para o Dom Pedro II, né? O café estava em ascensão, o Brasil rico, né? Vai acontecer também o negócio da imigração, que não foi tão bom assim, a industrialização crescente, então deu tudo muito certo para ele ali. 1860, metade vai ser bom. Depois que o Brasil participa da Guerra do Paraguai, os problemas do Dom Pedro II vão ter início. 1870, a crise começa a aumentar um pouquinho. Pressões externas por causa da escravidão, pressões internas também, jogos de interesses muito grandes, e aí ele entra nos anos 1880 com muito problema para resolver, tá? Manobras políticas, assim, com interesses muito pessoais, e aí a gente vai vivenciar os anos finais do Império Brasileiro e o golpe, eu chamo de golpe porque foi um golpe militar, que pôs fim à monarquia e deu início à República do Brasil em 1889, tá certo? Eu cometi uma falha, era para ter colocado a bendita da imagem do Dom Pedro II aqui, para vocês verem que engraçado. Quando a gente vê as fotos do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, mas no livro de vocês tem, todo mundo pensa que o Dom Pedro II é o primeiro, é o pai. Isso era proposital, gente.
quase sempre as imagens do Dom Pedro II retratavam ele com barba, numa posição que desse a entender que ele era mais velho do que realmente era, para ocultar o fato de que ele era rei desde os 15 anos de idade, certinho? Mas afora isso, vamos então entender como é que esse camarada fabuloso governou. Primeiros movimentos aí então. Os primeiros anos ali, depois que o Dom Pedro II assume, né, logo ali em 1842, 43, 44, por ali, vai ser de movimentações no sentido de organização do processo eleitoral e do sistema administrativo. Então, com relação ao processo eleitoral, quem aplicou o golpe da maioridade foi o Partido Liberal. Então, a primeira eleição ali estava mais ou menos sob o domínio deles no início, tá? A eleição, gente, de 1842, ela ganhou o apelido de eleição do cacete, porque foi a mais violenta que já se viu naqueles anos ali de Império do Brasil. Foram ataques mesmo, assim, corpo a corpo, entre conservadores e liberais, disputando ali no dente quem é que ia assumir a Câmara dos Deputados. Pra vocês terem uma ideia de como esse povo se escorava na política para ter poder, tá? Vamos lá. Passada a eleição do cacete, vai acontecer umas rebeliões liberais, sabe por quê? O gabinete eleito para a Câmara dos Deputados foi um gabinete de maioria liberal. Mas como estava muito visível que esses liberais que entraram estavam com interesse em fazer uma política em benefício próprio, o Dom Pedro II vai anular esse gabinete e vai convocar uma nova eleição. Por isso os liberais que colocaram Dom Pedro no poder acharam que iam poder mandar nele, não mandaram, começam processos de rebeliões já de cara, porque ficaram com raiva e não queriam brincar mais, porque o Dom Pedro não queria atender à vontade deles. Muito bem. Então, de cara, quando ele anula a primeira eleição, o Dom Pedro II já mostrou o quê? Eu não vou ser comandado por ninguém, ao contrário do que os partidos imaginavam. Segunda movimentação do Dom Pedro vai ser no sentido administrativo. Como vai ser o sistema do Brasil? O que ele sabia? Se ele investisse numa monarquia praticamente de molde absolutista, como foi a do pai dele, ia se dar mal. Mas ele queria se manter rei. Então, o que ele vai optar? Pelo modelo parlamentarista. No modelo parlamentarista, você tem algumas casas, algumas instituições políticas que governam junto com o rei. Contudo, sabendo que a disputa no Brasil era uma disputa ferrenha entre os conservadores e os liberais, o Dom Pedro II vai instalar um parlamentarismo que não era aquele parlamentarismo original que existia lá na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Aqui vai ser um parlamentarismo meio que às avessas. Aqui o rei reinava e governava também. Por quê? Repare, ele decidiu que ia ter, ele rei, um conselho de ministros que escolhia um gabinete executivo, tá? Pessoas que iam servir ali nas províncias e tal para executar, né? Que corresponderia hoje aos governadores e prefeitos. Então, quem escolhia o Conselho de Ministros era ele, ou seja, é claro que ele ia escolher pessoas da confiança dele. Esses ministros iam escolher o gabinete executivo. E esse gabinete executivo é que ia eleger a Câmara dos Deputados, que era onde estavam os deputados ali, liberais e conservadores, que viviam disputando o poder. Contudo, o Dom Pedro II manteve aquele poder moderador. Lembra que o pai dele tinha criado? Que tinha o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Então, era como se o Conselho de Ministros aí representasse o legislativo junto com a Câmara dos Deputados. O executivo era o poder executivo abaixo dele do rei, mas ele manteve o poder moderador. E o poder moderador dava a ele o direito de suspender o resultado da eleição da Câmara dos Deputados. Ou seja, ele usou o poder moderador de uma forma mais inteligente que o pai dele, que não era assim para desmanchar qualquer decisão. Se ele escolhia o Conselho de Ministros, ele escolheria a bem dele. Esse Conselho de Ministros escolhia um gabinete executivo e se o resultado da Câmara dos Deputados não fosse interessante, ele anulava. Então, como é que Dom Pedro II usou o poder moderador? Ele usou de uma forma que era o seguinte, digamos, esse ano teve a eleição da Câmara dos Deputados e a maioria dos deputados eleitos foi do Partido Liberal. Logo, a presidência da Câmara seria dos liberais. Ótimo. Se na próxima eleição isso se repetisse, ele anulava e forjava uma eleição para que
os conservadores ganhassem, ou seja, o que ele fazia? Ele conseguia controlar uma alternância entre liberais e conservadores na Câmara dos Deputados. Ora atendia o interesse de um grupo, ora atendia o de outro. Ou seja, ele usou o poder moderador para fazer uma balancinha entre os dois e se manter estável e conseguir manter-se confiante com os dois. Foi estrategista ou não foi? Ok, legal, vamos lá. Depois, então, desses anos iniciais aí, muito conflituosos, o Dom Pedro II conseguiu um período de conciliação e de paz, né? Então, diz que o Brasil teve a Pax Imperial, igual teve lá em Roma. Como é que foi que o Dom Pedro II conseguiu esse período de tranquilidade aí? Isso foi lá pelo final de 1840 e início de 1850. Esse uso do poder moderador como uma ferramenta de estabilizar a política, atendendo os interesses dos dois, ou seja, não achando problema com ninguém. O que eu acho mais lindo de Dom Pedro II, a construção de uma identidade nacional. Ele era brasileiro, ele nasceu no Brasil, embora filho de pais estrangeiros. Ele cresceu aqui, embora sozinho. Então ele teve uma preocupação muito grande de querer fazer o brasileiro se sentir brasileiro. É claro que era uma estratégia também para evitar conflitos, pessoal. Mas foi bonito, foi bacana. Ele criou o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, para pela primeira vez estudar a história e a geografia do país. Muito embora essa história excluísse a participação dos negros e dos índios, isso é importante frisar, mas era uma história do Brasil pela primeira vez na história. Ele criou o Jardim Botânico. Ele era um cara muito culto e aí ele trouxe durante sua vida coisas extremamente importantes para o Brasil, coisas essas que estavam naquele museu que pegou fogo, tá? Eu não posso nem falar, senão eu começo a chorar de novo. Ele se preocupou então em criar uma identidade nacional, tá? Em fazer o brasileiro não se sentir, eu sou baiano, pernambucano, mineiro, paulista, eu sou brasileiro. E ele vai investir muito nisso, aí agora vai ser aquela política também do pão e circo, né? E tudo bem, eu gosto dele, mas a gente não pode esconder. Ele foi inteligentinho naquela política de agradar pai dos pobres e mãe dos ricos. Como assim? Ele criou a educação básica para pobre, certo? Agradou a galera pobre. Lembrando que essa educação básica praticamente não chegava para negros. Mas criou universidade para ricos. Então ele agradou um lado e o outro também. E aí, nesse momento, assim, o Dom Pedro vai enfrentar alguns conflitos, sobretudo aqui no Nordeste. Os nordestinos continuavam insatisfeitos com algumas questões, mas muito assim, questões muito internas. Só que ele usou de muita diplomacia. Ele não reprimiu esses conflitos só na base da violência, como o pai dele fez também, não. Ele usou um pouco de diplomacia. Nós vamos ter a Revolução Praieira, lá em Pernambuco, questionando questões de impostos, da organização administrativa. Vamos ter a revolta do quebra-quilos e também a guerra das mulheres. Achei massa essa das mulheres, elas queixando, poxa, por causa da obrigatoriedade do serviço militar, que volta e meia elas estavam perdendo os maridos e os filhos. Mas fora esses conflitos, Dom Pedro II, no início de seu governo, enfrenta muito poucos problemas, por isso nós chamamos que é o período da paz imperial. O que era a economia nesse momento? Aí foi onde ele se deu super bem. Além do açúcar, que ainda existia, não estava em alta, mas existia, etc e tal, o Brasil vai viver o boom do café. A ascensão da economia cafeeira, tá? O café começa a ser produzido ali no Rio de Janeiro, em algumas partes, depois ele vai se estender para a região chamada do Vale do Paraíba, lá na toda a região sudeste. De modo que o eixo econômico do Brasil vai atingir o sudeste também, tá? Então, além do açúcar aqui no Nordeste, da mineração que já tinha praticamente se esgotado, nós vamos ter agora o café. Café era um produto que estava num momento de valorização internacional esplêndida. Então, para o Brasil vai ser uma maravilha. Por quê? Os lucros com o café deram muita vantagem ao Brasil de todos os modos. Por exemplo, o café permitiu a interligação de polos econômicos, né? Construção de ferrovias, ligando partes importantes do país. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a malha ferroviária do Brasil no governo do Dom Pedro II era uma das maiores do mundo, só perdia para a da Inglaterra, para vocês terem uma ideia. A imagem internacional do Brasil era muito boa, porque ele era realmente um diplomata impressionante, porque a economia do Brasil estava voando nesse momento. A ascensão do café
vai gerar uma riqueza extrema para o Brasil. Nesse momento vai abrir um negócio da brecha camponesa ali, o que vocês estão vendo. A brecha camponesa era uma possibilidade de o escravo produzir café por conta própria, é claro, numa negociação com o seu senhor. Isso vai dar assim, a sensação de que a condição da escravidão era menos pior, né? Era uma ilusão isso, mas enfim, abriu-se essa possibilidade. Algumas consequências desse investimento com café, uma delas vai ser a imigração. A necessidade de uma mão de obra especializada, uma galera que soubesse lidar com café. E também vinha um tonzinho aí de preconceito, porque era melhor botar pessoas brancas para trabalhar do que o negro. Vão estimular muito a imigração, mas principalmente a questão de mão de obra especializada. Então, nesse momento, vão começar a vir imigrantes da Europa para o Brasil, certo? A Europa estava num momento conflituoso também, por política, então uma galera estava querendo sair de lá. Então tinha essa tentativa de europeização do Brasil, né, de deixar o Brasil moderninho, parecido com a Europa. E aí os imigrantes vieram primeiro no sistema de parceria. Que era o sistema de parceria? Olha, você vem, eu pago sua passagem, pago suas ferramentas e sua estadia, e aí você me paga com o trabalho. Você cultiva, você faz tudo, uma parte é sua, uma parte é minha. Mas esse sistema fracassou, sabe por quê? Primeiro, o cara que vieram muitos italianos, principalmente. Ele já vinha tão endividado porque o pessoal, os proprietários, né, de terra superfaturavam tudo, a passagem, a ferramenta. O cara estava tão endividado que ele trabalhava com a família e nunca tinha dinheiro para conseguir pagar a sua dívida. E o outro problema é que os senhores de terra aqui do Brasil, acostumados a lidar com escravo, queriam tratar os imigrantes da mesma forma violenta como tratavam os escravos, e isso não deu certo. Então, o fracasso do sistema de parcerias deu origem ao sistema de colonato. O que é o sistema de colonato? A pessoa vem por conta própria e aqui ela era colono. O que era um colono? Você está na terra, que pertencia a outra pessoa, e você produzia, metade é seu, metade é do dono da terra. Esse sistema funcionou um pouquinho mais. Mas então nós vamos ver que nesse momento, aí, mais ou menos a partir de 1850, nós vamos ter um estímulo à imigração aqui no Brasil. Recebemos os nossos primeiros imigrantes. Outra consequência do café, dos lucros do café, uma policultura, ou seja, a expansão econômica. O Brasil, nesse momento, ali em 50, vai investir em umas tarifas para tentar estimular a industrialização. O que aconteceu foi que o seguinte, o café deu lucro, tanto para o governo quanto para os produtores. E aí, tanto esses produtores, alguns, e o governo começou a ficar interessado em investir numa industrialização. Pô, o Brasil tem que se industrializar, estamos em 1800 e a indústria do Brasil ainda é fraca. Então, as tarifas foi o seguinte, primeiro teve uma tarifa, a Alves Branco, se não me engano, ela aumentava o preço do imposto de produto estrangeiro. Era um jeito do produto estrangeiro ficar mais caro e obrigar o Brasil a produzir. Depois vai ter uma outra tarifa que vai fazer o contrário, ela vai baixar o preço de certos produtos, mas que eram matérias-primas para poder se desenvolver a indústria. De um jeito ou de outro, essas tarifas contribuíram para o Brasil se industrializar um pouquinho. Não vamos pensar que foi uma industrialização fortíssima, enorme, não. Ela começou tímida ali no Sudeste, produtos de primeira necessidade, mas fato é que o Brasil vai começar a se industrializar com Pedro II, coisa que o pai dele não promoveu. Um cara que é extremamente importante nesse momento foi um moço chamado Barão de Mauá. Esse camarada, lá do Sudeste, aos 30 anos de idade, ele já era um dos camaradas mais ricos do Sudeste. E ele tinha uma visão que era muito, mas muito adiantada em relação à época dele. Ele era um cara que já falava em república, ele já falava em abolicionismo, ele falava muito das ideias iluministas, ele era um cara que tinha um pensamento muito moderno, muito inovador. Não é à toa que, apesar de que as ideias dele eram muito positivas para o Brasil, ele tentou trazer estrada de ferro, ele tentou abrir indústrias, ele tentou modificar o sistema econômico de muitas maneiras. E, inclusive, ele era muito amigo do Dom Pedro. Os dois compartilhavam assim, de muitas ideias em comum, tá? Porém, quando o Barão de Mauá falava de coisas como a abolição, é claro que ele vai incomodar a galera rica, né, gente? Os proprietários de terra escravocratas.
É por isso que aí o Dom Pedro II foi forçado por conservadores, elite conservadora, a meio que não apoiar certos projetos do Barão de Mauá. Assista um filme nacional que tem sobre ele, que é muito massa. E aí depois, por conta dessa questão do desenvolvimento econômico e da imigração, veio a Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? Pela primeira vez na história do Brasil, possuir uma terra não seria mais por meio de doação, herança, teria que ser por meio da compra. Vai ter terra quem tem dinheiro para comprar. Por que isso? Estava chegando muito estrangeiro. Por que isso? Por causa da industrialização crescente, algumas pessoas estavam adquirindo dinheiro. E isso também por conta da garantia das fronteiras. Estava havendo muito conflito do Brasil com outros países em torno das fronteiras e era preciso demarcar. Por um lado, a Lei de Terras foi boa porque garantiu que o Brasil não perdesse territórios para os países vizinhos. Por outro, teve uma consequência ruim que vai ser o aumento da concentração fundiária. O que é isso? Poucas pessoas ricas que tinham dinheiro para comprar vão acumular um tantão de terra e para o pobre a condição de ter uma terra vai se tornar cada dia mais difícil, certo? Isso foi a condição econômica do segundo reinado. Então eu vou destacar para vocês o seguinte: até esse período de 1850, final de 1850, o governo do Dom Pedro II deu positivo, 100% bom em todos os aspectos, né? O Brasil tinha uma imagem internacional muito boa, certinho? O próximo capítulo nós vamos tratar agora do segundo reinado na política externa. É a parte que vai começar a crise para o Dom Pedro II. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço.